Eu sou a Yanara Costa, eu sou professora, escritora, mãe de Martim, sou formada em letras. E por que letras, né? São muitos os caminhos que nos levam a pensar e a escolher uma profissão. E quando eu escolhi letras, eu não queria ser professora. Eu achava que eu ia viver de letras, mas não seria professora, hipótese alguma. Que a minha imagem do professor era daquela pessoa que reclamava muito da vida, do seu lugar na sociedade. E aí eu fiz técnico no ensino médio em administração. Cheguei a fazer a graduação em administração, até que eu vi um homem estudando na biblioteca uma maçaroca de matemática. E ele me contou que fazia administração. Eu falei, o quê? Não quero estudar isso não vai dar certo. Eu já tinha feito a primeira fase do vestibular, que eu nunca peguei o resultado. Fiquei pensando o que eu ia fazer, o que eu deveria fazer que eu realmente gostasse, porque fazer uma coisa que não se ama não dá pra ser feliz. E a gente trabalha muitas horas por dia pra ser infeliz, então o que eu iria fazer, o que eu gostava tanto que valia a pena viver a vida inteira fazendo. E eu era uma pessoa que lia já numa velocidade de viciada. Eu queria viver assim pra sempre. Eu achei que o mundo entre os livros era o que realmente me traria felicidade. Eu conversando com uma amiga esses dias, eu falei pra ela que meu sinônimo de felicidade, minha imagem de felicidade sou eu, a cadeira dentro da praia, lendo um livro. E aí eu transformei isso em uma profissão. Fiz a graduação em letras na UERJ, português e literatura, e fiz mestrado depois em literatura brasileira. Quando eu estou em sala de aula, não sou somente uma professora, eu não sou só a soma de muitas coisas, da cidadã, da mulher, da mãe, da amiga. É uma soma de possibilidades dentro de um instrumento magnífico que é ser professora. E ser professora é uma inspiração, que você tem que todo dia contaminar aquelas pessoas com ideias do bem, com possibilidades, com o mundo inteiro de conhecimento. Você tem que amar muito você fazer qualquer coisa. Você só vai alcançar um brilho se você fizer muito algo que ama. E eu amo muito a minha carreira por isso. Que eu vivo lendo. Falo que eu vou me aposentar e vou virar uma curadora de livros. Por isso, quando alguém fala assim, opa, indica um livro. Claro, vamos indicar um livro, isso é muito maravilhoso. É muito difícil pensar e dar nome a pessoas em específico, né, que nos influenciam. Porque são muitas, né? Mas eu acho que algumas coisas assim ficaram muito datadas pra mim. Eu falei que eu não queria ser professora. E aí na graduação tive uma professora chamada Maria Alice Guiar, que ela falando do que era ser professora, da importância do magistério pra ela. E ela estava muito emocionada, eu fiquei emocionada junto com ela e eu falei, eu vou ser professora. Eu vou fazer isso. Eu quero ser Maria Alice Guiar. E no mestrado, o meu orientador, Antônio Carlos Sequim, membro da Academia Brasileira de Letras agora, ele foi a pessoa em que eu tive certeza, por conta dele, de que eu poderia escrever. Ele falou, nossa, tivendo umas coisas boas, hein? Falei, gente, se ele diz que eu tô escrevendo é bom, se alguém disser que não é, então não tem problema. Então, Maria Alice Guiar e o Antônio Carlos Sequim foram meus professores na graduação e no mestrado, respectivamente. Eu acho que eles talvez não saibam o quanto eles são importantes na minha vida. Na vida de tantos outros, né, sem dúvida, que eles marcaram várias gerações. E o Antônio Carlos Sequim é uma pessoa que eu sigo nas redes, que eu presto muita atenção no que está fazendo. Eu fiz um mestrado sobre Caetano Veloso, sobre a música dele, as letras, avaliei essa metamorfose de lírico que ele faz. E é muita alegria dizer que eu sou uma contemporânea de alguém como Caetano Veloso, que acompanho a vida dele e vejo que ele é uma pessoa que agregou tanto valor para si, como um ser político, como um ser pensante, como um homem que estudou filosofia por 2 anos na universidade e que as letras dele são carregadas desse potencial. Eu acho que sim.
E falar, eu fico pensando assim, um escritor para dizer quem, né? Porque é muita gente, né? Então, existem muitos autores que fazem parte do universo. Eu penso muito nas escritoras. Eu acho que lendo Clarice Lispector, lendo Lígia Fagundes Telles, foram as mulheres com quem eu gostaria de aparecer, eu gostaria de ser, ou eu gostaria de me inspirar, que são as escritoras brasileiras mais inspiradoras para mim. A literatura é necessariamente um exercício de empatia. A possibilidade de ler nos faz construir mundos diversos, de situações diversas. Então, como leitora, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou criança, eu vivo na Nigéria, eu já vivi em Moçambique, eu já andei Budapeste sozinha, eu já fiz transplantes, eu já morri várias vezes, eu já fui abusada sexualmente, fisicamente também, psicologicamente, já passei por transtornos alimentares. E eu tenho certeza de que a literatura, por ser um exercício de empatia, ela está diretamente atrelada à questão do preconceito. Quem conhece o mundo, quem vê o mundo, tem menos preconceito contra si, contra o outro, porque nós somos o outro. E ser um leitor, pleno século XXI, capaz de lidar com todas essas mídias, com todas essas plataformas, com todas as redes sociais, é importantíssimo para você conseguir distinguir, é uma habilidade muito importante nessa época em que a gente vive uma polarização. O mundo é um universo de fake news. Então a gente precisa entender o que é fato, o que é especulação, o que é opinião e o que é boato. E ser professora hoje é combater necessariamente os fake news. É mostrar para o aluno que é ler, compreender, interpretar e ser capaz de se posicionar enquanto cidadão no mundo. Eu acho que o mais importante, quando a gente pensa em seguir uma profissão, você tem que seguir uma paixão. Ai, nossa, que clichê, seguir uma paixão. Mas sem paixão você não vai a lugar algum. Não adianta você fazer alguma coisa porque o mercado atual tá muito bom. Nossa, ele tá bombando e vai me dar um retorno financeiro que é o que eu desejo. Isso não existe. Não existe, porque você não sabe o que vai ser o mundo amanhã. Estava fazendo um estudo sobre os esportes eletrônicos. E se pensa que um esporte eletrônico, ele movimenta bilhões de dólares por ano e ele necessariamente precisa de alguém que escreva a narrativa do jogo, ele precisa de alguém que pense a fotografia do jogo, de alguém que pensa o designer do jogo, e essas coisas precisam dialogar entre si. E será que há 10 anos alguém falaria isso? Nossa, fulano, você poderia se profissionalizar em narrativa de jogo? Ninguém pensaria nisso. E hoje, um profissional de letras, ele pode atuar em muitos e diferentes ramos. Claro que sempre vai existir a possibilidade da sala de aula, para quem faz a licenciatura. Hoje há uma demanda do mercado muito grande, produtor de conteúdo. Pessoas precisam produzir conteúdos para diversas plataformas. E aí sempre tá lá, né? A pessoa tem que ser uma pessoa conectada com o mundo, sem conhecer o que está acontecendo, o que está rolando hoje no universo cultural, mas tem que escrever muito bem. Tem muita gente que está antenado, mas escreve muito mal, não tem o mínimo discernimento da escrita, e isso é importante. Ai, mas você está muito apegado à norma culta? Não, que até para você escrever de maneira a subverter a norma culta, se quiser subverter, você precisa conhecer melhor a gramática. E a literatura é um universo infindo. Quanto mais você conhece a literatura, mais coisa vai ter para conhecer e nunca terá acabado. Uma coisa que eu acho que é importante é que às vezes é necessário que os professores indiquem coisas para os alunos lerem, ou os adultos indiquem coisas para as crianças lerem,
mas eu também gosto muito do movimento inverso. Eu fico muito antenada. O que os jovens estão lendo sozinhos, sem sugestão? E por que eles estão lendo aquilo, né? Então eu tento muito conversar com professores nesse sentido, que a gente precisa muito estar atento a que os jovens demandam interesse, pelo quê? E a gente começar a entrar nesse universo. Se eu fosse pensar por mim, eu comecei lendo história em quadrinho. E achei que era fabuloso ler história em quadrinho. Hoje a gente fala muito de representatividade. Então a gente tem que ler, por exemplo, a gente tem que ler mulheres. A gente tem que ler pessoas negras. A gente tem que ler os indígenas. Porque parece que todo universo em que eu frequento, ele vai ser dirigido, ele é organizado, ele é pensado por homens brancos, héteros. E a diversidade, ela é muito importante para que nós sejamos seres humanos melhores, menos polarizados, menos misóginos, menos machistas. Então é muito importante que a gente, como uma moradora do Brasil, como uma moradora da América Latina, todo mundo tem que ler as veias abertas da América Latina para entender o nosso processo histórico. Não tem como você viver no Brasil e nunca ter lido os contos de Machado de Assis para você entender como foi o nosso processo de raciocínio literário. É preciso ler Lima Barreto para entender como que ele, menino, presenciou, por exemplo, a proclamação, a abolição dos escravizados. E é uma gama de coisas que a gente tem que estar atentos. Mas também penso muito no professor, né, que olha para o universo de alunos, que vê coisas muito diferentes, e o professor está lá muito apegado ao que ele gosta. E aí não abre isso, sabe? Não abre esse universo para mostrar para o aluno, olha, o que você está vendo? O que você leu? Deixa eu participar disso, deixa eu me interessar também por isso. A gente, enquanto professor, tem que se reinventar e dialogar mais com as juventudes. Os professores precisam entender que a sala de aula, tal qual nós nos formamos, ela não existe mais. Quem continua resistindo a entrar em sala, falar, ter 40 pessoas ouvindo e no final aplicar uma prova e dizer se está aprovado ou não, você tem que começar tudo de novo. Tem que se reinventar. E eu achava, eu me formei no final da década de 90, que isso já estava claro. E pleno 2021 a gente volta a rediscutir isso. E acho que eu já vou falar em pós-pandemia, que eu quero acreditar que vai acabar isso. A gente não vai voltar ao que era antes. A educação não volta mais a ser o que era antes. O futuro já chegou. Se o professor não estiver no futuro, ele não existe mais enquanto professor. A Persona é um projeto muito corajoso, que viu todo mundo indo por aqui e falou, eu vou pro lado contrário. É a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciência, são eventos de robótica, são muitos projetos voltados para achando que só se faz um profissional com ciência, com matemática, com engenheiros. Claro, precisamos muito da ciência. Mas antes de tudo isso, a gente precisa formar leitores. Tudo começa pela leitura. E a leitura, ela vem como um fruto de uma análise de sociedade. Então, eu começo nas linguagens, vou para a sociologia, para a antropologia, para a história. Depois que eu dominei isso, eu posso articular outras possibilidades. Mas primeiro, a base de tudo é o ser social. E eu não vou ter nenhum outro ser se eu não começar pelo ser social. Então, o ser social, ele se instaura nesse mundo, compreende esse universo, e daí sim, aí ele pode ser o que ele quiser. Mas primeiro ele precisa ser um ser social.